Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhos coletivos, quando algumas ou várias pessoas elas têm o mesmo sonho ou sonhos com elementos bem parecidos uma com as outras, não importando o local em que moram, às vezes até bem afastadas em outros países. E por que isso se dá? Como isso se dá e se é possível isso acontecer? Sim, é possível isso acontecer, onde duas ou mais pessoas têm sonhos envolvendo o mesmo tema ou com a presença de elementos parecidos nos seus sonhos. Tá? Nós chamamos de sonhos coletivos. E por que isso se dá? Nós temos dois fatores e nós vamos falar sobre eles agora. Tá? O primeiro fator é sentimentos comuns com relação a um evento. E o segundo fator são sonhos premonitórios. Com relação a sentimentos comuns, com relação a um evento, como isso se processa? Então nós vamos pegar, por exemplo, o nosso país. Quando o nosso país vem passando por uma situação econômica difícil, complicada, muitas famílias começam a sentir os efeitos dessa crise econômica. Então, alguns sonhos que ocorrem com relação aos responsáveis por essas famílias, pai e mãe geralmente, os sonhos começam a ser muito semelhantes. Então, se você começa a fazer a interpretação deles sem eles se comunicarem, sem as pessoas que sonharam se comunicarem, vocês vão ver que o elemento principal desse sonho será o reflexo de uma crise financeira. Então, muitas pessoas, por exemplo, quando acordam e relatam no grupo que tiveram um sonho envolvendo a história tal, a narrativa tal, então você percebe que são reflexos de preocupações na área financeira. Depois você vai ver um outro sonho, também bem parecido, reflexos de preocupação na área financeira. Neste caso, os sonhos não são iguaizinhos. O que se iguala neles é a presença de alguns elementos que na hora da interpretação você sabe que remetem à preocupação envolvendo contas, envolvendo salário, envolvendo emprego, envolvendo a crise financeira de um modo geral. Isso se dá, tais tipos de sonho, sentimentos comuns com relação a um evento. Esse evento, por exemplo, é o que nós citamos aqui, crise financeira. Ele se dá só com relação à crise financeira? Não. Ele pode, por exemplo, envolver uma onda severa de frio ou uma onda severa de chuva. Então, muito frio ou muito calor, por exemplo, de certa forma que isso afeta já as famílias, gerando prejuízo financeiro, por exemplo, pode refletir nos sonhos dessas famílias. E mesmo elas não sendo parentes e não tendo contato uma com as outras, os sonhos delas podem apresentar elementos parecidíssimos que a interpretação vai remeter todas a esse evento. Por exemplo, uma onda de frio ou uma onda de chuva onde está causando alagamento. Tá? Então, é o primeiro fator com relação a sonhos coletivos. Sonhos comuns que as pessoas têm de locais diferentes e mesmo sem comunicação uma com a outra. Tá? Sentimentos comuns com relação a um evento. O importante é vocês lembrarem do evento. Vocês lembram do evento, então vocês vão lembrar que esse é um fator de sonho coletivo. Um exemplo, uma crise financeira que o país está passando. E o outro fator que pode abranger, pode abraçar sonhos coletivos, são sonhos premonitórios. Daí, esses sonhos premonitórios é com relação a um evento específico em si. Tá? Esse evento, por exemplo, ele pode ser
atentado contra alguém importante, contra um artista, contra um líder político, tá? Pode ser, por exemplo, um desastre natural, como aconteceu das barragens lá de Brumadinho. Claro que houve falha humana com relação à contenção das represas, tá? Mas eu falo um desastre natural porque envolveu águas, envolveu barro e acabou atingindo toda aquela área. Mas é só para vocês terem uma noção, um exemplo, tá? Ou, por exemplo, aqueles massacres que ocorrem nas escolas dos Estados Unidos, por exemplo, e ocorreu no Brasil recentemente. Então, são sonhos envolvendo esses acontecimentos específicos em si, que de certa forma abalam o emocional, não de uma pessoa, mas de muitas. Mas aí como que ocorre isso? Então nós primeiro precisamos falar um pouquinho sobre sonhos premonitórios. E o que são sonhos premonitórios? Nossa linha do tempo. Você está aqui no presente. Ok? Vamos pegar de exemplo o desastre de Brumadinho, tá? O desastre, vamos fazer de conta que não aconteceu ainda, vai acontecer bem aqui no futuro. Vai acontecer o desastre de Brumadinho aqui. Esse evento que vai acontecer no futuro, tá? Ele vai gerar uma carga emocional altíssima. Vamos representar essa carga emocional com a letra E. E carga emocional é energia. Energia, ela não se prende às leis da física como a matéria. Então ela tem livre acesso a passado, presente e futuro, tá? No mundo espiritual, essas linhas, tanto do passado como do presente e do futuro, elas se entrelaçam. Então, nós temos passado, presente e futuro. Essas linhas se entrelaçam e é muito difícil conseguirmos identificar qual é uma e qual é outra com relação aos acontecimentos que estão ali presentes. Então, essa carga emocional que foi gerada no futuro, ela veio até o presente e ela pode aparecer, por exemplo, no sonho de algumas pessoas. Então, você está aqui, mas tem outras pessoas em determinados locais, ok? Que acabam também sonhando com esse acontecimento que ainda vai acontecer. Os sonhos delas são muito parecidos. Vai ser, por exemplo, uma barreira de lama estourando, vai ser um rio de lama tomando conta de uma cidade. Esse exemplo eu estou dando para vocês porque isso aconteceu, tá? Aconteceu no grupo de interpretação de sonhos que eu administro. E aí algumas pessoas antes do evento começaram a ter sonhos muito semelhantes uns aos outros com relação a rio de lama, barreira de lama, um caminho de lama, de pedregulho, de galhos. E aí, quando aconteceu o desastre de Brumadinho, algum tempo depois, as próprias pessoas que tiveram o sonho acabaram identificando e no grupo os sonhos eles ficam guardados, tá? Com relação ao nome de cada pessoa. Então você clicando no botão você consegue ver o sonho de cada pessoa. Essas pessoas, elas consultam sempre os sonhos que elas têm e elas sabem alguns que foram premonitórios ou não. E alguns desses sonhos, eles ocorreram dias antes do desastre de Brumadinho. Então foram sonhos coletivos. Pessoas que não têm contato, elas não tinham contato entre si, tiveram sonhos bem semelhantes com um desastre natural, com um desastre, quer dizer, como eu disse para você, natural, mas tinha falha humana, mas com esse desastre que aconteceu com relação ao estouro da barragem e lama e que acabou tirando a vida de muitas pessoas. Esses sonhos ocorreram, foram sonhos coletivos, porque várias pessoas tiveram esse sonho. Uma pessoa do grupo que mora perto ali do local de Brumadinho que aconteceu, ela também teve um sonho assim, tá? Com relação a esses desastres, alguns dias antes. E outras pessoas em locais diferentes, de estados diferentes do Brasil, também tiveram, envolvendo um mar de lama, envolvendo um rio de lama, tá? Então foram bem semelhantes. Então são sonhos premonitórios com relação a um evento que acabam aparecendo.
Nós temos exemplos também no grupo de meteorito que caiu em determinada região. Desculpa esse barulho aqui, tem uma abelha ali. Meteorito que caiu em determinada região e algumas pessoas que moravam perto dessa região, que estão no grupo, acabaram sonhando com o meteorito caindo. Não teve morte, não teve desastre, nada. Só que ele acaba causando um impacto para quem vê na hora aquele meteorito caindo, o barulho, e isso de certa forma também gera uma carga emocional e acaba aparecendo no sonho de algumas pessoas no presente, tá? Com relação ao atentado de alguém ou a morte de alguém famoso, algumas pessoas podem sonhar com esse acontecimento antes dele acontecer, com esse evento antes dele acontecer. Então também são sonhos coletivos, nesse caso sonhos premonitórios, que aparecem nos sonhos de algumas pessoas. Essas pessoas não têm contato entre si, mais uma vez, elas não têm contato, elas moram em regiões diferentes, mas elas podem sonhar com o mesmo evento, tá? Então nós temos dois fatores que ocasionam sonhos coletivos, que são sonhos que as mesmas pessoas têm, às vezes bem semelhante, às vezes com a presença de elementos semelhantes, que são o primeiro fator que nós já falamos, sentimentos comuns com relação a um assunto específico, por exemplo, uma crise financeira que um país ou uma região está passando, ou sonhos premonitórios, que são os casos específicos de desastres ou acontecimentos que marcarão ainda essas pessoas. Essa carga emocional acaba vindo do futuro e aparecendo no sonho dessas pessoas no presente. Quais são as consequências de sonhos coletivos na vida dessas pessoas? Ele tem consequência? As consequências são, ele pode criar automaticamente uma rede intercessória. E o que é uma rede intercessória? Mais uma vez vamos pegar o desastre de Brumadinho. Algumas pessoas tiveram esse sonho, claro que elas não sabiam o que seria, o que ocasionariam aquilo, mas elas tinham um sentimento que seria algo ruim, elas não sabiam o que iria acontecer, mas elas acordaram com o sentimento que algo ruim estava para acontecer. Esse sentimento, ele vem sozinho, algumas pessoas até acordam chorando quando elas têm sonhos premonitórios. Então o que acontece? Por natureza, ela já tem o costume de orar, para que nada de mal aconteça. Então, imagina se várias pessoas começam a criar esse hábito de sentir esses eventos futuros e, quando acordam, elas começam a orar para que não prejudique, de certa forma, muitas pessoas, que nada de errado aconteça, que as pessoas consigam sobreviver, por exemplo, que consigam superar o acontecido. Então se cria uma rede espiritual, uma rede neural, uma rede mental, tá, intercessória de oração. E essa oração é a força de vontade delas para que nada de errado aconteça com relação ao que elas, mesmo não sabendo o que seria, mas elas sentiam que algo não estava certo, tá? Uma outra consequência, que é, além dessa de criar essa rede intercessória, é criar uma rede de conexão mental ou espiritual, tá? As pessoas que elas, por exemplo, tiveram sonhos coletivos envolvendo determinada situação, envolvendo um acontecimento premonitório, elas podem ficar interligadas mentalmente, conexão espiritual, conexão mental. E às vezes durante um tempo elas podem de novo sonhar sonhos parecidos. Só que agora não eventos que vão marcar tanto assim, ou acontecimentos que estão passando no momento, mas sonhos pessoais dela, sonho mais simples. Mas uma às vezes pode sentir a da outra, tá? Pode sentir o sonho da outra pessoa. Mas essas conexões elas são temporárias. Então, em razão delas morarem longe e não terem essa ligação material, tá? Essa conexão com o tempo elas vão perdendo e vai desaparecendo, tá? Por que essas pessoas são as escolhidas para terem os sonhos coletivos? Por que isso acontece? 3 fatores fazem isso acontecer. Um fator é a independência
da alma. Tá? Muitas pessoas elas têm essa independência da alma quando elas sonham o desdobramento, que chamam viagem astral. Então a alma delas é muito curiosa, elas querem aprender, querem conhecer, e elas acabam, quando o corpo relaxa, saindo do corpo e indo atrás de conhecimento, de aventuras, de conexões, de contatos, curiosidade mesmo. Então um dos fatores que faz ocorrer esses sonhos coletivos é essa independência da alma dessas pessoas, tá? E às vezes essa carga emocional por um evento futuro que vai gerar um sonho premonitório, ela atrai a alma da pessoa, atrai o espírito da pessoa, e aí ele vai até onde está essa carga emocional, e isso acaba refletindo no sonho dela. Então são pessoas que têm essa independência da alma quando sonham e que vamos marcar que o sonho premonitório, tá, vai ocorrer aqui, em razão do acontecimento. Então é a alma delas que acaba indo até onde está aquela carga energética que gera o sonho premonitório, tá? O segundo fator, nós já falamos sobre ele, mas vamos frisar, é por estarem sentindo os mesmos efeitos de um acontecimento. Nós citamos o exemplo da crise financeira. As famílias estarem passando o mesmo efeito de crises financeiras, preocupação com dinheiro, preocupação com contas, então elas estão sentindo efeitos semelhantes. E isso elas fazem elas vibrarem de forma semelhante, e elas são atraídas pela vibração idênticas, semelhantes uma das outras. Isso as conecta e pode ocasionar sonhos coletivos, ou sonhos iguais, ou sonhos com elementos parecidos entre eles. Tá? E um terceiro fator, não precisa apagar aqui, e um terceiro fator é a sensibilidade espiritual para ajudar. Isso aqui muitas pessoas têm, é também um caso de desdobramento igual à independência do espírito, mas muitas pessoas elas têm essa necessidade, essa boa vontade, essa empatia de mesmo dormindo o espírito delas sair para ajudar outros espíritos que precisam. Muitas pessoas têm esse sentimento dentro dela, têm essa função quando dormem. O espírito delas ajuda outras pessoas, principalmente espíritos que estão passando por situações de revolta, que acabaram de sair de um acontecimento traumático, e mesmo espíritos, por exemplo, que vão desencarnar devido a um acontecimento que ainda vai acontecer. Como no mundo espiritual, passado, presente e futuro se entrelaçam, formam uma só linha do tempo, então é como se eles já sempre estivessem ali. Então o espírito dessas pessoas que gostam de ajudar quando o corpo está dormindo, vai até esses espíritos, tá? E ali tenta ajudar de alguma forma. Geralmente essas pessoas que têm essa função, elas sonham que elas estão apenas observando o acidente, ou alguma coisa que ocorreu, ou o espírito de alguém chorando, mas na verdade só a presença delas ali e o estado vibratório que elas emitem de ajuda, isso é uma autocura, tá? Que elas acabam passando para outro espírito que está com uma vibração mais baixa e sofrendo. Daí essa autocura que ela possui em razão de levar uma vida sincera, com pensamentos positivos, meditação, oração, uma vida harmoniosa, tentando vibrar da melhor maneira possível. Isso aqui gera um efeito que realmente ela quer passar isso para outras pessoas. E ela faz isso também através dos sonhos, onde o espírito dela ganha independência em desdobramento, em viagem astral, e ela pode realmente ajudar outros espíritos. Então essas pessoas acabam tendo sonhos coletivos com outros espíritos que também têm o mesmo sentido, o mesmo engajamento para ajudar outros. Eles acabam se conectando entre si, essas pessoas que elas têm essa vontade de ajudar esses espíritos que estão precisando. Então nós temos esses três fatores que acabam ocorrendo durante os sonhos coletivos. A independência do espírito, em razão do que esses sonhos coletivos ocorrem, na verdade.
o sentimento de efeitos semelhantes e a sensibilidade espiritual que algumas pessoas têm para ajudar. Recapitulando tudo, tá? Os sonhos coletivos eles podem ocorrer em razão de dois fatores. Um são eventos premonitórios, eventos futuros que vão acontecer e vão gerar uma carga energética que pode ser sentida por algumas pessoas e isso as conecta através dos sonhos. E outros são sentimentos comuns com relação a um evento que está ocorrendo no momento num país, numa região, numa cidade, num estado, como por exemplo uma crise financeira, uma onda de calor, desastres naturais, etc. Tá? As consequências que podem ser criadas, eles criam, sonhos coletivos criam conexões espirituais, sonhos coletivos criam uma rede intercessória, pessoas que oram pelo evento que está acontecendo, que ainda vai acontecer. Tá? Tais sonhos coletivos ocorrem em razão da independência do espírito, em razão de sentir os efeitos do acontecimento que está ocorrendo na vida dessas pessoas, sentimentos semelhantes e sensibilidade espiritual para ajudar. Desculpa o tempo, deu 21 minutos, mas não tem como falar sobre sonho coletivo se não exemplificarmos tudo o que ocorre neles, tá bom? Qualquer dúvida com relação a esse assunto, deixa nos comentários que eu estarei lendo e respondendo, tentando sanar suas dúvidas, dificuldades que teve durante o vídeo em entender esse assunto, tá bom? Se você teve um sonho premonitório e você acha que ainda há algo que vai acontecer, quiser compartilhar conosco, nós vamos estar analisando ele, tá? De qualquer forma, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Desculpa mais uma vez pelo tempo do vídeo, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!